É com uma explosão de emoção que nos reunimos hoje para falar sobre uma notícia que já está ecoando nos quatro cantos da fiel torcida, a chegada de Cebolinha ao Corinthians. Isso mesmo, meus amigos, o craque que encantou o Brasil e fez história em outros clubes está a um passo de vestir o manto alvinegro. O que já era um rumor crescente agora se torna uma confirmação quentíssima, e é hora de explorarmos o significado dessa transferência não apenas para o clube, mas também para a torcida, que está em fervorosa expectativa. Cebolinha, conhecido por sua habilidade explosiva, dribles desconcertantes e uma capacidade impressionante de criar e finalizar jogadas, chega ao Corinthians em um momento em que o timão precisa de uma injeção de ânimo e talento. O jogador, que fez sua carreira brilhar em clubes como o Grêmio e Benfica, traz consigo não só uma bagagem de experiência internacional, mas também um espírito competitivo que é a cara do Corinthians. E vamos combinar, a torcida está ávida por ídolos que façam a diferença em campo. A reação inicial da torcida foi de euforia misturada com um pouco de desconfiança, como é típico no universo corintiano. Afinal, a chegada de um jogador de peso sempre vem acompanhada de grandes expectativas. As redes sociais foram inundadas de comentários, memes e análises sobre o que Cebolinha pode trazer para o nosso timão. Mas uma coisa é certa, a fiel não tem meio termos. Ou ama ou odeia. E, por enquanto, a balança está bem inclinada para o amor. Ao falarmos da magnitude dessa transferência, é impossível não lembrar da rica história do Corinthians em trazer jogadores que mudaram o rumo de temporadas. O impacto de Cebolinha no elenco pode ser comparado a alguns ícones do passado. Pensemos em Ronaldo Fenômeno ou em TVs, que não só chegaram com status, mas também deixaram suas marcas imortais no clube. O que isso significa para o Corinthians? Significa que estamos diante de uma oportunidade única de resgatar a grandeza e a competitividade que sempre foram marcas registradas do clube. Agora, antes de mergulharmos nos detalhes táticos e nas especulações sobre como o Cebolinha irá se encaixar no time, quero te fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber todas as novidades do nosso timão. E, claro, deixe seu like para mostrar que você está tão empolgado quanto nós com essa nova fase que se aproxima. Aqui, vamos explorar os ângulos desta transferência, desde as táticas que podem ser adotadas pelo nosso técnico até como o impacto financeiro pode moldar o futuro do clube. Fique ligado, porque Cebolinha promete ser mais do que um simples reforço, ele pode se tornar o símbolo de uma ressurreição do Corinthians em busca de títulos e da alegria da fiel. Vamos juntos nessa jornada e descubra como essa contratação pode ser a chave para o sucesso do timão nesta temporada. Contempla, torcedor. Agora que já sabemos que Cebolinha é oficialmente um reforço do Corinthians, é hora de mergulharmos mais fundo e entender como esse craque poderá se encaixar no esquema tático do nosso amado timão. A primeira coisa que vem à mente é a sua versatilidade. Cebolinha pode atuar tanto como ponta quanto como centroavante. Essa capacidade de se adaptar ao jogo pode ser um divisor de águas para o Corinthians, que muitas vezes lutou para encontrar um posicionamento ideal para seus atacantes. Imaginemos Cebolinha voando pela ponta esquerda, usando sua velocidade e dribles para desestabilizar as defesas adversárias, assim como fazia em seus tempos de Grêmio. Ele traz consigo uma habilidade especial de fazer diagonais e se infiltrar na área, e essa qualidade é exatamente o que o timão precisa para abrir defesas fechadas. Sua capacidade de finalização não deve ser subestimada. Quando a bola chega nos pés dele, a expectativa é de um gol. E isso, meus amigos, é o que a fiel quer ver: gols, muitos gols. Além disso, podemos comparar o estilo de jogo de Cebolinha com o de outros jogadores que já passaram pelo Corinthians e eram conhecidos por seus dribles e finalizações. O que dizer de jogadores como Jorge Henrique ou até mesmo de um começo promissor de Romarinho? Ambos trouxeram uma energia nova para o ataque alvinegro e, com certeza, Cebolinha poderá repetir essa dose, trazendo não só gols, mas também alegria e esperança para a torcida. E se falarmos sobre formações, o cenário se torna ainda mais intrigante. Não seria surpreendente vê-lo jogando ao lado de um atacante de referência como João Paulo, por exemplo. Esse tipo de formação permitiria que Cebolinha explorasse todo o seu potencial de drible e finalização, enquanto o atacante centralizado puxaria a marcação.
Imagine então a defesa adversária se dividindo entre conter os dribles de Cebolinha e a presença física do centroavante? Isso pode criar um verdadeiro caos na defesa do oponente e abrir portas para jogadas de gol. Agora, deixemos uma pergunta no ar para você, torcedor. Onde você acha que Cebolinha deve atuar para maximizar seu potencial? Na ponta esquerda, onde pode driblar e cruzar, ou como um segundo atacante, se aproveitando das assistências de outros jogadores? A sua opinião é muito importante e queremos ouvir o que você tem a dizer. Não deixe de comentar suas ideias e sugestões. À medida que nos aproximamos de uma nova fase, a expectativa sobre Cebolinha e o impacto que ele pode gerar no nosso timão é palpável. Ele não é apenas uma adição ao elenco, é uma esperança renovada de ver o Corinthians brigando novamente por títulos importantes. A junção do talento de Cebolinha com a garra e a determinação do nosso time pode resultar em algo espetacular. Vamos juntos acompanhar essa nova fase e torcer para que a magia de Cebolinha traga os resultados que todos esperamos. Agora, olhemos para um aspecto crucial que muitas vezes é esquecido, mas que não pode ser negligenciado: o impacto financeiro da transferência de Cebolinha para o Corinthians. Para muitos, a contratação de um jogador desse calibre pode parecer um investimento arriscado, mas, se analisarmos com cuidado, podemos perceber que pode ser uma manobra extremamente inteligente. É hora de explorar os números, as finanças e como essa decisão pode afetar o futuro do nosso amado clube. A chegada de Cebolinha pode envolver um custo significativo, tanto em termos salariais quanto em taxas de transferência. Mas será que isso é realmente um problema? Muitas vezes, a qualidade de um jogador pode justificar um investimento mais alto, especialmente quando esse jogador tem potencial para trazer títulos e, consequentemente, uma maior receita para o clube. O Corinthians, com sua história rica e sua enorme base de torcedores, possui a capacidade de gerar receita por meio de vendas de ingressos, produtos licenciados e, claro, a visibilidade que uma estrela como Cebolinha traz. Imagine a Arena Corinthians cheia, com a torcida vibrando a cada jogada dele. Além disso, essa contratação pode influenciar o mercado de transferências do timão de outras maneiras. É possível que, para equilibrar as contas, alguns jogadores possam ser negociados. E quem pode sair? Essa é uma pergunta que ronda os bastidores do clube e que certamente gera debates. Jogadores que não estão conseguindo mostrar sua performance ou que têm um salário elevado podem ser as primeiras vítimas dessa reformulação. E isso pode abrir espaço para que novos talentos sejam trazidos, tanto do mercado nacional quanto internacional. Uma reflexão que fica é sobre a saúde financeira do Corinthians. Em tempos em que o futebol brasileiro enfrenta desafios econômicos, um investimento no nível de Cebolinha pode ser o que a equipe precisa para se reerguer. Um jogador de classe mundial pode ser a chave para aumentar a competitividade em campo, mas também para atrair patrocinadores e novos sócios torcedores. A presença de um craque no time pode galvanizar a torcida e também despertar o interesse de investidores. Por outro lado, este é um momento delicado. A pressão sobre a comissão técnica e a diretoria aumenta, pois todos esperam resultados imediatos após um investimento desse porte. A fiel torcida, sempre apaixonada e exigente, não vai aceitar menos do que uma entrega total de Cebolinha em campo. Isso cria um ambiente de expectativa que pode ser tanto motivador quanto desafiador para o jogador. E agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que o investimento em Cebolinha vai gerar um retorno positivo para o Corinthians? Ou você acredita que esse pode ser um risco maior do que os dirigentes estão dispostos a correr? Deixe sua visão nos comentários, pois sua voz é fundamental para a discussão sobre o futuro do nosso timão. Quando analisamos a questão financeira, percebemos que a vinda de Cebolinha não é apenas uma questão de talento em campo, mas também uma estratégia de médio e longo prazo. Se bem administrado, isso pode significar não só um retorno esportivo, mas um fortalecimento das finanças do clube. E isso é algo que todos nós, corintianos, queremos ver: um timão forte, competitivo e com a capacidade de brigar por grandes títulos. Agora, voltemos nossos olhos para a história de Cebolinha e sua relação com o Corinthians, um aspecto que certamente emociona a todos nós, torcedores apaixonados. A trajetória do jogador não se resume apenas a números e estatísticas, ela está repleta de emoções, desafios e vitórias.
E é aqui que entra o papel fundamental da torcida, que sempre foi o coração pulsante do clube. Cebolinha, que começou sua carreira no Grêmio, é um símbolo de perseverança e dedicação. Ele cresceu em meio às dificuldades, mas sempre teve o sonho de brilhar no futebol. Isso nos lembra muito da história do próprio Corinthians, um clube que nasceu da luta e da superação. Assim como Cebolinha, o Timão sempre foi um gigante que se ergueu em meio a adversidades, encarando cada desafio com bravura e garra. Quando olhamos para a trajetória de Cebolinha em outros clubes, percebemos que ele sempre deixou uma marca indelével por onde passou. No Grêmio, ele se destacou em várias competições, ajudando o clube a conquistar títulos importantes. Sua passagem pela Europa, especialmente no Benfica, o projetou ainda mais, colocando-o no radar das grandes potências do futebol. E agora, com sua volta ao Brasil, ele tem a chance de escrever um novo capítulo em sua história, desta vez com o manto alvinegro. A relação de Cebolinha com o Corinthians não é apenas profissional, ela tem um lado emocional que a torna ainda mais rica. O jogador cresceu vendo o Timão brilhar, e agora ele tem a oportunidade de ser o protagonista em uma nova era gloriosa. Essa conexão com a torcida é algo que pode ser muito poderoso. Jogadores que se identificam com a paixão da Fiel costumam dar o seu melhor dentro de campo, e isso é exatamente o que esperamos de Cebolinha. Além disso, é interessante mencionar como a chegada de Cebolinha pode se tornar um marco na história do clube. Em um mundo onde as transferências e os jogadores mudam rapidamente, trazer alguém que já possui um histórico de luta e vitória, e que agora se junta à luta do Corinthians, pode ser fundamental para reacender a chama da paixão da torcida. Ele pode se tornar o novo ídolo, à altura de outros grandes nomes que já passaram pelo Timão. Por fim, deixo uma pergunta para a reflexão: como você vê a influência de Cebolinha na torcida e em sua trajetória no Corinthians? Você acredita que ele pode se tornar um novo ícone para nós? A sua opinião é valiosa e queremos ouvir o que você tem a dizer. Com a sua participação, podemos construir uma visão ainda mais rica sobre o futuro do nosso Timão. Se a história de Cebolinha nos ensina algo, é que cada jogador tem a capacidade de marcar sua passagem pelo clube com garra e dedicação. Agora, a expectativa é alta e todos nós estamos prontos para testemunhar esse novo capítulo. Que possamos torcer juntos e esperar que Cebolinha não apenas jogue bem, mas que viva e respire a essência do nosso Corinthians. Chegamos ao clímax, torcedor. Agora é hora de integrar todos esses ângulos e refletir sobre o impacto da chegada de Cebolinha ao Corinthians. Com a confirmação da transferência, não podemos deixar de pensar em como essa contratação pode ser um divisor de águas para o nosso amado Timão. O que podemos esperar de Cebolinha e como ele pode moldar o futuro do clube? Vimos como a torcida já está empolvorosa com a chegada do craque. A atmosfera nas redes sociais é de pura euforia, com os torcedores sonhando acordados sobre a possibilidade de títulos e vitórias. A figura de Cebolinha não é apenas a de um jogador, ele representa a esperança de um novo ciclo, onde o Corinthians pode voltar a brilhar tanto em nível nacional quanto internacional. E essa esperança é contagiante. Do ponto de vista tático, sua versatilidade se encaixa perfeitamente nas necessidades do Corinthians. Ele pode ser o homem que dará novas opções ao treinador, que poderá variar a formação e estratégias de ataque. Isso proporciona não apenas um leque maior de possibilidades, mas também uma forma de surpreender os adversários em momentos decisivos. Imagine a Fiel empurrando o time para a vitória, com Cebolinha sendo responsável por grandes jogadas. É essa imagem que queremos ver em campo. Financeiramente, como analisamos, a chegada de Cebolinha pode ser um impulso necessário para o Corinthians. É um investimento que, se bem sucedido, poderá trazer retorno em forma de títulos e uma maior valorização do clube. O impacto financeiro positivo não só ajudaria a equilibrar as contas, mas também a atrair novos patrocinadores, garantindo um futuro mais sólido. E isso é algo que todos nós, torcedores, desejamos ver, um Corinthians forte e saudável, capaz de competir com os grandes do Brasil e do mundo. Além disso, a história de Cebolinha, sua relação com o Corinthians e a paixão que ele pode despertar na torcida são aspectos que merecem destaque. Ele pode se tornar um ícone, um símbolo de luta e resiliência, tal como outros grandes nomes que já passaram pelo clube. A conexão emocional entre jogador e torcida tem um potencial incrível e,
Com isso, a expectativa de um retorno triunfante aumenta a cada dia. Para finalizar, deixe uma provocação ao torcedor. O que você espera de Cebolinha no Corinthians? Você acredita que ele pode se tornar um ícone como outros grandes jogadores da história do clube? Deixe seus comentários, porque cada opinião conta e queremos construir essa narrativa juntos. A Fiel sempre foi a alma do Corinthians, e agora, com Cebolinha, podemos sonhar ainda mais alto. Estamos diante de um momento histórico e, juntos, vamos acompanhar essa jornada com a esperança de que Cebolinha não apenas jogue, mas que deixe um legado duradouro em nossa história. Que venha muito sucesso e que o Timão brilhe mais uma vez. Se você está tão animado quanto nós, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar todas as novidades do nosso amado Corinthians. Essa é a nossa hora, torcedor! Vamos juntos em busca de grandes conquistas.